Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos, sem perder mais tempo, direto a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Capítulo 6 do segundo livro de Reis. Vocês já ouviram falar nos improváveis? São aqueles que têm poucas possibilidades, têm poucas escolhas. Eu ouvi o Mateus dar uma nota ali, lembrei, nesse texto que nós vamos ler, o segundo livro de Reis, tem diversas histórias. Depois vocês podem voltar, nós vamos começar no capítulo 6, né? Mas eu lembrei da nota que ele deu, que teve uma situação que Josafá precisava lutar, e ele não sabia se ia vencer ou por que caminho deveria ir. E aí o rei perguntou: mas não existe nenhum profeta aqui que possa nos orientar para que caminho devemos ir? E aí disseram: tem aí um tal de Eliseu. Falaram dessa maneira. Então mande chamar. Aí quando chamaram Eliseu, ele disse: eu só profetizo se tiver alguém para tocar. Aí lembrei do Mateus. A palavra diz que eles chamaram um arpista. E quando ele deu a primeira nota, igual o Mateus fez ali, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e ele começou a profetizar. E disse: vocês não verão vento e nem tempestade, e beberão muita água. E eles estavam num tempo de seca, e a palavra diz que começou a brotar a água da terra, estruturada na palavra de um profeta. Há poder na palavra de Deus, amém? E aí lembrei desse assunto, mas nós vamos pregar capítulo 6. Eu estou aprendendo, irmãos, nessa caminhada, detalhes da Bíblia, tá? E esse texto começa assim: sucedeu depois disso. A Bíblia de vocês dizem sucedeu ou dizem depois dessas coisas? O que diz aí? Tem algum que diz assim, depois dessas coisas, ou passado essas coisas, certo dia? Ou seja, a história da palavra de Deus é contada sempre com um contexto. Então aprenda sempre isso. Então, algumas versões diz passado essas coisas, ou depois dessas coisas, ou certo dia. Dá a entender de que alguém estava contando uma história, e nesse ponto ele dizia depois daquilo, ou um certo dia, ou um belo dia, né? Na nossa geração, as professoras de história dizem um belo dia. Depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, de onde era o rei? Ajuntando todo o seu exército, ele subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 siclos de prata. Sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo: acorde, meu rei, acorde, meu senhor. Mas ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Os irmãos estão entendendo o que está aqui escrito? E ao outro dia ele disse: dá cá o teu filho para que comamos. E ela escondeu o filho. A fome era tão grande, irmãos, que duas mulheres no meio dessa batalha combinaram de cozinhar um filho hoje e o outro amanhã.
E no outro dia eles ainda estavam com a barriga cheia do menino da outra irmã e não quiseram cozinhar o outro menino. E aí o rei estava passando e ela disse para o rei: aconteceu uma situação terrível, eu preciso que o senhor me ajude. E contou para ele: nós comemos meu filho ontem e hoje queremos... É uma coisa tão simples, só comer o menino dela cozido. E ela não quer. Olha para você entender como que estava a situação de Israel. É só matar, cortar os pedacinhos, pôr numa panela de pressão. Verso 30. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes. E ele ia passando pelo muro, ou andando pelo muro, e olhou e viu que o rei trazia saco por dentro. Algumas versões falam, em resumo, que está dizendo aqui que o rei ficou tão irado que ele saiu caminhando por cima do muro e as pessoas olharam e viram as roupas íntimas do rei, coisa que não podia acontecer, ou seja, as coisas começaram a fugir ao controle. Mas o que eu preciso que você entenda nesse texto que nós lemos, que é o escritor do segundo livro de Reis, ele narra diversas histórias e essa me chamou a atenção. O contexto dessa história é: Israel sempre vivia em guerra, com diversos reis. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 5, você vai perceber também que existia um outro rei que também veio contra Israel. E lá existia um homem de Deus chamado Eliseu. Todas as vezes que o rei queria sair para sitiar, para cercar Israel, Deus mostrava Eliseu, e Eliseu falava assim: olha, eles estão vindo pela rua tal. E eles mudavam de lugar, e o rei nunca conseguia apanhar o povo de Israel. Esse rei ficou muito irado, e ele disse: o segredo então é pegar o homem de Deus, aí a gente vai conseguir invadir Israel. E aí o que acontece? Quando eles vão para buscar o homem de Deus, o homem de Deus Eliseu tinha um ajudante chamado Geazi. Como é que era o nome do ajudante? Geazi era uma espécie de um cooperador, um diácono que ficava ao lado de Eliseu o tempo todo. Tudo que ele precisava, ele estava ali para servir. Esse Geazi é o mesmo cara que, quando Naamã veio ter com Eliseu, que estava com lepra, ele cobrou para poder Naamã chegar na presença de Eliseu. E ele ficou leproso. E ele continuava ali ao lado. A palavra conta que quando Geazi viu, porque Geazi não era um cara crente, ele era um auxiliar do homem de Deus, mas ele era meio atribulado. Ele aceitava propina, ele tinha medo dos inimigos. A Bíblia diz, só para você entender o contexto da história, amém? Eu vou já voltar para o capítulo 6. Capítulo 5, 4 e 5 conta essa história. Que quando Geazi viu os homens vindo para pegar Eliseu, ele diz: ah, meu senhor, agora nós estamos enrolados. E veio um exército para pegar o senhor. E a Bíblia diz que Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse cara para ele ver quem é que está com a gente. Aí a Bíblia diz que os olhos de Geazi abriu e ele viu um outro exército de anjos que estava protegendo Eliseu e Geazi. E aí ele disse: ah, o que está com a gente é mais forte que está com eles. Aí ele se encheu de alegria e disse: agora eu fico do seu lado, nem fugiu. Quando chegou esse grande exército, a Bíblia diz que Eliseu orou a Deus e disse: ah, meu pai, cega eles para que eles não me vejam. E todos os soldados ficaram cegos. E ele disse, quando chegaram os soldados para prender Eliseu por mando do rei, inimigo de Israel, a palavra conta que a hora que eles chegaram estavam já cegos e eles não viram Eliseu. Eliseu: não é aqui que está o homem que vocês estão procurando. E levou eles para dentro da cidade de Samaria. E quando eles chegaram dentro de Samaria, a Bíblia diz que Eliseu orou de novo e disse: Deus, agora abra os olhos deles. E eles viram que eles estavam cercados dentro de uma cidade. O rei de Israel falou assim: agora, meu senhor, no caso Eliseu, o que fazemos? Matamos eles? Eliseu disse: não se mata uma pessoa que você prende. Dá a eles pão e água. Tratou eles bem e mandou embora. Quando esses homens chegaram lá no rei que tinha mandado eles, eles contaram: olha, Israel nos tratou desse jeito. A Bíblia diz que nunca mais aquele rei teve coragem de brigar com Israel. Quem trabalhou aqui? Diga: o Senhor.
As histórias da Bíblia, elas nos ensinam muito. E quando eu disse para vocês que passado essas coisas, que coisas? Essas que eu acabei de contar. O escritor está dizendo, e depois disso, de Eliseu fazer todas essas coisas, surgiu um outro problema. Novamente veio um rei chamado Ben-Hadad e cercou Samaria. A hora que ele cerca Samaria, as cidades elas eram muradas. Elas eram cercadas com os muros altos, de maneira que o inimigo, quando chegasse, e os muros eram tão largos que podiam andar de carruagens sobre eles. Era como se fosse uma via de dois sentidos, tipo a Marisa de Souza Mendes, em cima do muro. Eles iam e vinham. Os portões eram imensos, de maneira que as pessoas não conseguiam nem transpor os muros e nem passar pelos portões. Quando eles viram que o Ben-Hadad estava vindo, o que eles fizeram? Correram e fecharam as portas da cidade e se esconderam ali dentro. Só que a palavra diz que Ben-Hadad, ele ficou sitiado, ele ficou de prontidão e não deixava, de maneira que ninguém entrava e que ninguém saía. E o que eu quero trazer para vocês entenderem nesse momento, é que existem momentos na nossa vida que nós lutamos, e parece que todas as forças nossas vão embora, e por mais que você batalhe, você não consegue ver uma oportunidade de mudança. Você não consegue ver pessoas que você pode acreditar, você não consegue acreditar que o marido pode ser outra pessoa, que a esposa pode ser outra pessoa, que aquele filho tem condições de mudar, que a igreja onde você congrega, as pessoas com que você convive, a cidade onde você mora, será que tem jeito? Será que existe possibilidade de mudança, de sermos felizes? Diga para quem está do seu lado assim, você acredita que é possível ser feliz? Pergunta de novo, que aí eu tomo água aqui, irmão. A questão é, quando a gente chega nesse ponto, Adalto, a gente luta, você já passou por um tempo difícil, sabe do que eu estou falando? O Estevão que testemunhou aqui, o Estevão, o testemunho dele ainda é forte, não diferente do Adalto, né? Com o mesmo propósito, de maneira diferente. Uma coisa é você lutar. Por exemplo, eu estou com desejo de comer um pedaço de bolo de cenoura, com queijo por cima, hein, Joaquim? E com uma queimadinha junto. É possível conseguir isso? Claro que sim. Uma boa conversa lá em casa com a esposa, um bate-papo com o Joaquim, que faz uma queimadinha espetacular, daqui a pouco está tudo resolvido. Deus está trabalhando. Amém? Alguém diz amém para ver se Deus trabalha aí? Isso é fácil, irmãos. Agora, situações como foram testemunhadas aqui, onde você olha para um resultado médico, onde você olha para uma situação financeira, onde você olha para um resultado do casamento, aí você diz, realmente não tem o que fazer. O que está no contexto da história que nós estamos lendo, ou que lemos, é, esse povo chegou num ponto que não tinha o que fazer mais. Do lado de fora da cidade tinha um rei com o seu exército. E esse exército, se ele fosse pequeno, ele tinha 6.000 homens, armados até o dente, com os melhores cavalos, com carro, com espada, com lança, com escudo, com armadura, capacete, tudo preparado para destruir a unha o povo de Israel. E aí, o que acontece quando a situação fica difícil, Francisco, é que a maioria das pessoas começam a fazer questionamentos. Eles dizem o seguinte, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Que pecado que eu cometi? Ou o que eu fiz de errado para merecer isso? Você já ouviu alguém falar isso? O que eu fiz de errado para merecer isso? Alguém já ouviu? Então são frases que no tempo de crise é normal a gente ouvir. E aí acontece o seguinte, quando se encontra alguém, ou quando nos encontramos numa situação dessa, a gente fica como se estivesse no caminho escuro.
andando com os olhos fechados, o dia que falta a luz em casa, e você sai tateando, procurando o lugar para... E muitas vezes você vai no interruptor, mas ele está desligado, ou está sem energia. E a situação de Israel ficou feia, ficou negra, de maneira que eles não conseguiam tomar decisões. E o problema no momento de crise, Moriá, é que a maioria das decisões que nós tomamos pensando que elas estão corretas, escute por favor, ela nos leva a momentos que parece que fica pior do que estava. As decisões que são tomadas de cabeça quente, ou de pressão, ou momentos de crise, vamos dizer assim, essas decisões, as coisas pioram ainda mais nas nossas decisões. Alguém que te chateia, você pede demissão e depois não consegue mais emprego. Por que eu saí aquele dia? Ou uma briga besta em casa e você deixa a esposa ou o marido e diz, por que eu separei? E aí aquela situação vai ficando fora do controle. Então todos nós sabemos que as decisões tomadas, escute aqui por favor, quando elas são tomadas e trazem benefício no coletivo, no caso da família, né? Você com certeza será elogiado. Quando você toma uma decisão, um líder, um chefe de família, você toma uma decisão que dá certo, vai demorar, mas alguém vai te aplaudir. Mas se você toma uma decisão e essa decisão dá errado, é normal os que te rodeiam e os que te veem te criticar e dizer, viu, a responsabilidade é sua. Foi você que tomou essa decisão, agora você tem que pagar o preço. E é assim que é a vida. Isso é fato. Acertou, poucos elogios. Errou, muitas críticas. E aqui nós encontramos uma situação interessante de pensarmos que são muitas e muitas perguntas que surgem quando nós estamos em tempos de crise. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que foi o meu filho que morreu? Por que foi a minha vida que foi cometida com a enfermidade? Por que fui eu que fui demitido? Por que foi a minha cidade que teve crise? Por que foi a minha igreja que teve problema? Por que foi o meu pastor? Por que foi a minha família? Por que foi o meu carro? É normal isso acontecer. Os questionamentos são dessa maneira. Sempre queremos saber o porquê. Queremos identificar a causa da situação, para que, quem sabe assim, tomamos de novo outra decisão, e aí, quem sabe, achamos a solução do problema. A questão é que depois de muitas tentativas, a cidade continuava cercada. Passou 1, 2, 3, muitos dias. E a crise naquela região foi tão grande, o que aconteceu? As pessoas que estavam trabalhando no campo não puderam voltar para casa. As pessoas que estavam na cidade, que iam trabalhar no outro dia, não puderam sair, porque as portas da cidade foram fechadas. As mulheres que esperavam os maridos que estavam no serviço não os tiveram. Os filhos que esperavam os pais não os tiveram. De maneira que as coisas foram apertando, e eles comeram toda aquela reserva que tinha, toda a comida que tinha Israel, todos os pães, que às vezes a gente reclama porque ele ficou de um dia para o outro, eles comeram a sobra, comeram tudo, e chegaram, a palavra diz, que eles começaram a vender as cabeças dos jumentos. Quais eram os jumentos? Os jumentos que morriam por causa da fome. E quem conseguia levar os pedaços e o que sobrava, eles começaram a comercializar dentro da cidade. Até o esterco do pombo estava sendo vendido. Ou seja, um caos total. E não achando que aquilo estava tudo difícil, não achando que estava muito ruim, a crise ficou tão ruim, e eu achava que isso não era possível, o ser humano fazer isso.
mas tem um filme contado em fatos reais de um avião que caiu nas Cordilheiras dos Andes, que o pessoal estava com tanta fome e começaram a comer os cadáveres daqueles que estavam mortos ali, para sobreviver. Vendo uma pesquisa recentemente, eu gosto de assistir muito o canal History, que conta o Discovery, que ensina muito sobre a vida real, e eles estavam dizendo que o ser humano, tudo que ele detesta, fica muito gostoso depois de 7 dias de fome, sem comer. E isso chegou ao ponto que provavelmente o filho daquelas mulheres estavam debilitadas. Elas fizeram um acordo, dizendo: hoje cozemos o nosso filho, porque se não fizermos isso, morreremos todos. A palavra diz que eles concordaram, mataram o menino e comeram. No outro dia, precisava comida para o outro dia, e eles chegaram para falar do acordo de ontem, e disseram: ontem matamos o seu filho. A Bíblia diz que a mulher escondeu o menino e disse: não, ele vai morrer de fome, mas eu não tenho coragem de matá-lo. E a crise se instalou de maneira que a mulher aproveitou o momento que o rei passava sobre o muro e gritou: ai, meu senhor, me ajuda. E o rei estava tão irado. Por que ela chamou pelo rei? Porque a expectativa dela era de que o rei ajudasse numa decisão. E ele disse: eu vou te ajudar de que maneira? Sou eu, porventura, Deus para te ajudar? Diga comigo assim: quando as coisas estão difíceis, as palavras de conselho que buscamos, nem sempre ouviremos o que nós queremos. O que ela queria era: você não pode fazer isso, vocês não podem comer os seus filhos. E aí, a história conta que, naquele momento, o rei toma uma decisão. E a decisão dele é: nós precisamos matar Eliseu, o profeta. Porque se Israel... Irmãos, escute aqui para mim. Você acha que é fácil ser profeta, ser pastor, ser sacerdote? Quando está tudo muito bom, glória a Deus, a gente vai muito longe. Mas se der crise, será que o pastor não está em pecado? Será que não é hora de substituí-lo? Primeira decisão do rei Cindy Clay: onde está Eliseu, aquele profeta que diz ser homem de Deus? Se ele é homem de Deus, por que nós estamos passando por isso? E a Bíblia diz que ele tomou a decisão de matar Eliseu também. E ele saiu irado e disse: nós temos que matar esse homem de Deus. O que eu quero explicar para você, o que nós precisamos entender, porque na conclusão do capítulo 6 para o 7, verso 1 até o 28 do capítulo 7, nós entendemos que Deus tem maneiras de ser glorificado no momento da nossa crise. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês que são maus, ou nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus que é Pai. A pergunta que sempre vem é: por que eles passaram por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que ele está passando por aquilo? E nós esquecemos de tentar identificar que, ao invés dos porquês que tem na nossa vida, nós devíamos perguntar: Senhor, qual é o propósito, qual é a ideia? O que o Senhor quer fazer com toda essa crise? Estevão proferiu que foi curado. Então significa que Deus permitiu o câncer dele para quê? Para ele ser curado. Quem está aqui? Deus permite crises para nós vencermos. Deus permite provações para a gente sair delas. Com que intenção? De glorificar o nome dele. Porque o livro de Gênesis diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Escute uma coisa e aprenda, pelo amor de Deus. Se eu e você deixarmos de glorificar, o que vai acontecer? Diga assim: vai vir uma crise. Hello? Cultuar ao Senhor, dar a Deus o que é dele, ser grato ao Senhor pelos seus feitos,
não é imunidade, mas é garantia de vitória. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de encarar as nossas situações, de encarar as nossas crises e avaliar o que está acontecendo por trás disso, a resposta será: Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado na nossa vida. E aí, no livro de Reis, nós lemos que a cidade ficou cercada e tudo ficou parado, não tinha mais o que fazer. Nós lemos que, nós percebemos que não tinha mais saída, não tinha mais a quem procurar. Agora, eu preciso que você entenda uma situação. Irmãos, é normal, ontem, sexta-feira, eu estava conversando com um rapaz, trabalha numa grande empresa aqui, em Ouro Branco, e ele disse assim para mim: pastor, o senhor ele não é crente, ainda não é, mas ele vai converter, porque ele já está falando a linguagem de crente, sabe? Tem alguém que está evangelizando ele. Ele diz assim: pastor, eu passei por uma crise muito grande recentemente, o senhor nem ficou sabendo. Eu disse: o que aconteceu? Ele diz: a minha esposa me deixou, eu perdi a guarda do meu filho. E a gente acha que está ruim, não é? Que as coisas estão ruins para a gente. Eu disse para ele: mas por que aconteceu isso? É simples. Eu estava trabalhando numa empresa que eu ganhava 6 mil reais por mês. É um bom salário? Tem uns que dizem que é mais ou menos, mas eu acho que é bom. É um bom salário? Quem diz amém? É um bom salário enquanto se recebe. A empresa chegou para ele e disse: olha, a partir de hoje não podemos mais te pagar 6 mil. A nossa proposta é te pagar 3 para você não ser mandado embora. Ele pensou uma vez, pensou 2 vezes e aceitou a proposta. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, crise no casamento. Em resumo, ele perdeu a mulher e o filho. Porque quando as coisas que nos seguram, que nos fortalecem, são tiradas, a crise vem. E ele disse que foi numa cidade vizinha e estava contando o testemunho dele para um parente, e o parente dele disse para ele: não sei como que você consegue ainda estar de pé. Se fosse eu tinha dado um fim nessa vida. Perdeu o salário, perdeu a família, perdeu o filho, perdeu provavelmente os amigos, perdeu tudo. O que aconteceu em Israel foi isso. Toda a provisão que existia no contexto daquela cidade foi tirada. E aí a nossa pergunta é: até onde Deus vai permitir que nós sejamos perseguidos, que sejamos cercados, que a crise bata na nossa porta, que nós sejamos provados por enfermidades, por crise financeira, por desavença familiar, por problemas de relacionamento, e assim vai. E aí nós precisamos, nesse tempo de crise, irmãos, aprender a olhar para a palavra de Deus. Aí você chega em Deuteronômio capítulo 28 e 27, diz assim, ó: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. Se vocês entenderem o texto que eu vou ler, depois vocês dizem um glória a Deus, ou um amém, ou um aleluia, de maneira que Deus seja glorificado na sua vida. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Amém? E esse texto me chamou a atenção, que Deus é tão amoroso com o seu povo e com a sua igreja. E ele diz assim: por um caminho eles virão contra ti, mas eles vão ter que sair fugindo diante de você por 7 caminhos. E parando no contexto da história que nós lemos, eu penso assim: olha, não tem nada tão ruim que não possa ficar um pouquinho pior. Não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a Bíblia conta a história de Israel, existe um homem dentro dessa história chamado Geazi, que foi amaldiçoado por Eliseu por ter recebido propina de Naamã, para que Eliseu liberasse a bênção de Deus para que Naamã ficasse curado. A lei diz, naquela época era colocada em prática, que qualquer pessoa que ficasse leprosa, ela precisava ser expulsa da cidade. E no capítulo 7 nós encontramos o início da história de um
grupo de pessoas, 4 homens, que devido a eles estarem doentes, eles foram colocados para fora da cidade, foram expulsos da cidade. Entretanto, havia uma misericórdia sobre eles, que uma vez por dia, eles podiam vir à porta da cidade para receber a comida, para sobreviver. Passado todo esse tempo, se estava ruim para Israel, que estava vendendo as cabeças de jumento, comendo os próprios filhos, imagina 4 homens leprosos do lado de fora da cidade, que não tinha nada para comer. A mão de Deus age de uma maneira que nos surpreende. A Bíblia nos conta que um deles pensaram o seguinte: vamos tomar uma decisão aqui e vamos lá no exército que sitiou Israel e vamos pedir para eles um pouco de comida, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos lá, nós vamos ser assassinados. Mas quem sabe eles têm misericórdia de nós por sermos leprosos e não nos dá um punhado de comida. Aqui eu vejo a mão de Deus. 4 leprosos são bons na guerra, irmão? Sim ou não? Podem puxar a espada? Não serve para nada. Esperam a morte apenas. Só que Deus sabia que dentro de Israel existia um profeta, um homem de Deus. Quando o rei quis matar Eliseu, vai lá no capítulo 7, verso 1 diz assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, uma medida de farinha se venderá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, na porta de Samaria. Deixa eu abrir a história para você entender. Eliseu foi procurado pelo rei de Israel, dizendo: as pessoas estão comendo os filhos, estão vendendo cabeça de jumento, estão vendendo esterco dentro da cidade, Samaria está cercada, os leprosos vão morrer lá fora porque não tem comida, e você que é homem de Deus precisa nos dar uma solução. Entretanto, Deus enche Eliseu da presença dele e ele profetiza: o que eu tenho para vos dar a vocês é o seguinte: amanhã, marque aí, olha, são 8:45, nesse mesmo horário, toda essa crise vai ter acabado. Humanamente falando, quando nós ouvimos isso agora, é fácil acreditar? Daqui 24 horas acabará a crise. Eles riram na cara do profeta e disseram: ah, meu Senhor, nem que se abrisse uma janela do céu, isso ia acontecer. O profeta virou para ele e diz: olha, é o seguinte, o fato de você ter duvidado da palavra de Deus, você verá, mas não vai conseguir comer dessa farinha que eu falei. Paralelo a isso, lá fora tem um grupo de pessoas com fome, 4 leprosos. Quem está aqui? E eles disseram: vamos morrer de fome, vamos tentar ir lá no exército da Síria, vamos lá pedir um prato de comida. Aí vem, paralelo, um profeta, um homem de Deus profetizando. Mateus, você está aqui, filho? Cadê o som? Acontece o seguinte: o profeta de Deus disse: amanhã, às 9h da noite, vocês vão poder dar uma festa. Esquece as cabeças de jumento, esquece os estercos, vai ter carne, vai ter farinha, vai ter arroz, feijão e queijo. Eles encheram de alegria e alguém não acreditou. Irmãos, existe uma coisa difícil no meio dos crentes, é lidar com o incrédulo. Quando você tiver dificuldade de crer, fica calado. Quando você tiver dificuldade de acreditar numa cura, como foi proferido aqui pelo Estevão, esses dias atrás pelo Adalto e por outros irmãos que dizem, fica calado, porque senão você vai precisar crer na sua cura. Se você não consegue dar glória a Deus quando vê Deus fazendo alguma coisa, fica pelo menos calado. Esses homens podiam ter ficado calados, nada acontecia, mas ele disse: nem se abrir o céu inteiro, isso vai acontecer. E aí o profeta disse: eu não posso deixar de pagar a conta desses caras. Diz: vocês vão ver, mas não vão comer. Lá fora, 4 homens, quanto eram? Leprosos.
mortos de fome, enfermos fracos, porque quem tem enfermidade, se ele não comer no horário certo, ele debilita muito rápido. E eles disseram: quem sabe eles não vão ter misericórdia de nós. E aí Deus entra na cena e fala assim: agora eu vou começar a fazer uma mudança na história desse povo. Israel cercado, morrendo de fome, leprosos do lado de fora morrendo de fome, o exército da Síria na porta da cidade diz: não entra ninguém e não sai ninguém. Pensamento do rei: uma hora eles abrem essa porta. A hora que eles abrirem, a gente mata um por um, com a intenção de estuprar as mulheres, matar os soldados e escravizar os homens. Até a mão do rei era cortado o polegar, para que todo lugar que ele chegasse, ele soubesse que ele era um rei que tinha perdido a guerra. A coroa era tirada da cabeça dele e colocada sobre a cabeça do inimigo, para provar que tinha perdido a guerra. E eles disseram: nós não vamos abrir essa porta. Diga assim comigo: quando nós acreditamos na palavra de Deus, mesmo que estejamos cercados, mesmo que não saibamos como, mesmo que não haja mais força, Deus vai dar um jeito. Você tem que acreditar nisso. Tem pessoas que me perguntam: como é que está isso, como é que está aquilo? Deus vai dar um jeito. Qual é o jeito? Eu não faço ideia, mas eu acredito que Ele vai dar um jeito. A minha Bíblia diz que Deus usa, Maurão, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Passa na cabeça de alguém que 4 homens contra um exército pode vencer? É possível, sim ou não, jovens? Não. Mas Deus disse: é possível. Aí Deus diz: os soldados de Israel estavam todos lá de dentro, em Samaria, presos, sitiados pelo rei da Síria, pelos sírios, pelos seus soldados, pelos cavalos, pelos cavaleiros. Quem que Deus tinha lá fora que pertencia a Israel? 4 pessoas saradas, tudo podre, leprosos, mal cheirosos, com fome. E Deus diz: não tem ninguém aqui fora senão eles. E Deus diz: eles servem. Diga para quem está do seu lado: você serve. Acreditar que uma mulher estéril pode dar filho é loucura, ô Beto. Mas Deus diz: pode. Foi o que eu preguei semana passada, Ana. Acreditar que um velho pode gerar filho é loucura, mas Deus diz: pode. Abraão teve filho. Acreditar que um morto pode andar, ainda para piorar a fé, né, dos incrédulos, para piorar ainda, Jesus chama Lázaro amarrado. Como que Lázaro saiu de lá de dentro, irmãos? Eu não sei. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele foi ou não foi? Ele foi amarrado ou desamarrado? Amarrado, porque a Bíblia diz assim: agora desamarre ele. Era para piorar a loucura, era para eles ficarem assim: como pode isso acontecer no meio desse povo? Aí Jesus vem e diz assim: olha, o cara é cego, diz assim, ele cospe no chão e passa na cara dele e diz: agora lava que você está curado. Se hoje um profeta fizer isso, ainda processa por como é que fala, maltratos a um incapaz. Incapaz não, um deficiente visual. É ou não é? Vira para Naamã e diz: mergulha no rio mais sujo que você achar, que você vai ficar limpo. Isso é uma coisa sã? Quem está aqui? Parece loucura. Vai se tomar banho, vai tomar banho nas fezes, que você vai ficar limpo. Foi isso que Eliseu falou para Naamã, porque era o rio que recebia o esgoto da cidade. Ele disse: é lá que você tem que tomar banho para ficar limpo. Hello? 4 homens lá fora, fracos, perdidos, destruídos, abandonados pela família. E quem adivinha quem estava lá no meio deles? Geazi.
o cara que viu muitas vezes Deus usar Eliseu, porque ele também era leproso, e leproso não podia entrar em Israel. Eu acredito que naquela hora quem puxou a conversa foi ele. E ele disse: e se nós fôssemos lá? Aleluia. Vai que Deus escuta hoje a nossa oração, neste culto. Vai que hoje é o dia que Deus escolheu para escolher o incapaz e fazer dele capaz, o fraco e fazer dele o forte, o doente fazer dele um curado, o triste e fazer dele um alegre. Hein? Vai que Deus tomou a decisão de que seja essa reunião para mudar a nossa história. Quem está me ouvindo? Aquele dia, irmão, estava tudo perdido, não tinha mais nem com quem falar, mulheres comendo seus filhos. Aleluia. Eu vejo que parece, até estava comentando com alguém esses dias, Deus não é masoquista. O masoquista, ele gosta de ver sofrimento das pessoas. Deus não é. Deus gosta de ser glorificado e tem os seus meios de fazer. Porque nós, como fomos criados por Deus, recebemos dele o fôlego de vida, recebemos o Espírito de Deus em nós, e tem hora que a gente acha que é maior do que o próprio Deus, e queremos por vezes sermos glorificados. Deus disse: eu vou dar um jeitinho para fazer esse povo dar um glória a Deus. Hello? Quem aqui quer se ver livre das crises? Amém? Quer dizer assim? Seja. Quer saber a receita? Quem quer saber? Pergunta qual a receita. A receita é dar glória a Deus. Porque se você não der glória a Deus, Deus vai dar um jeito de você dar glória a Deus, cara. Eu vou dar um jeitinho, porque perder você, Deus não vai. Mas Deus provê meios. Sírio cerca Israel, porta fechada, não entra, não sai, não há comida, não há água. 4 homens lá fora que não servia para nada. Deus toca no coração de um deles e diz assim: ei, psiu, vamos fazer uma parceria hoje, vamos mudar uma história. Vamos fazer um negócio entre Deus e um homem fracassado. Você não tem nada para perder. Irmãos, escute. Quando Ana deu o útero dela para que Deus gerasse um filho nela, através do seu marido Eucana, a Ana dizer que vai doar o filho para quem não tem filho, é difícil? Claro que não, hein? Faz uma oração assim: Senhor, se eu hoje tiver 100 milhões de reais na conta, eu tiro 10 milhões e construo esse templo. É difícil? Se Deus te der os 100 milhões? Dói o quê? Nada. Quer dizer, quando você quer dar glória a Deus, não dói nada, né? Quando não quer dar glória a Deus, Deus toma os 90. O que Deus fez com eles? Vocês não têm nada a perder. Vamos fazer um negócio para glorificar o meu nome. Deus toca num deles. Alguém aqui já teve fome? Adolescentes têm sempre fome, jovens têm sempre fome. Eu conheço alguns que têm muita fome lá em casa. Eu sei que quando a pessoa tem muita fome, Eduardo, quando ele termina de jantar e consegue comer 2, 3 pães depois do jantar, ou uma bandeja inteira de bolo de chocolate. Eu sei. Eu conheço lá em casa, um bocado lá. Um bocado de 2. E aí, o que acontece? Mas Israel não tinha saída. Deus falou com o leproso, aumentou um pouquinho a fome dele, de maneira que ele falou assim: olha aqui para mim, ei, as duas, olha o contexto, irmãos, presta atenção na história. Dentro da cidade de Samaria, as mulheres comeram os meninos. Lá fora não dava para um leproso comer carne de lepra. E eles olhavam um para o outro, salivavam e diziam: não vai dar para encarar, cara. Quem vai morrer primeiro? Por isso que eu disse para você, se está difícil, pode piorar. Porque pior não é comer carne humana, pior é comer carne humana com lepra. E eles disseram: não, essa não vai dar para encarar. Olha aqui, quando chega nesse ponto
que a coisa fica desse jeito, aí não dá para encarar. Aí a gente tem que dar um murro na mesa. Aí a gente tem que dar um grito. Nem que seja de desespero, mas a gente tem que gritar. Aquela mulher gritou: ai meu Senhor, me ajuda. O que foi? Ela quer que eu mate o meu filho. O grito dela não era nem de socorro, era de desespero, Pedrinho. Eu disse assim: meu Deus, que situação que eu cheguei. Eu quero te fazer um desafio de fé hoje. Hoje eu estou cheio de fé. Tem dia que a gente está bem na prova, mas hoje eu estou cheio de fé. De gritar para a nossa angústia e dizer para ela: chega, porque eu quero glorificar a Deus com a minha vitória. Aqueles homens disseram: eu não vou ficar aqui e nem vou comer carne leprosa. Eu vou lá, nem que seja no meio dos inimigos. Quem sabe Deus não toca no coração deles. E eles resolvem andar, Júlia, e ir de encontro à necessidade deles. Aí Deus diz: chegou a minha hora de ser glorificado. Quando eles levantaram, Mauro, e puseram em posição de andar em marcha, cada passo que eles davam, o exército da Síria ouvia um batalhão marchando. Aleluia. E eles com fome, com lepra, no meio deles Geazi grita: eu vi muitas vezes Deus usar o meu Senhor e fazer milagre. Pode ser que seja hoje. Hello. Aleluia. Quem sabe essa palavra não foi tirada do coração de Deus para dentro da sua necessidade hoje. Naquela hora acontece uma coisa muito interessante, Sheila. Um passo era multiplicado pelo som da terra que era produzido, e a Bíblia diz que o som deles marchando, andando normal, coitados, sem força, com fome, sem saúde, e cada passo que eles davam estrondava o ouvido dos soldados da Síria. E eles disseram: o Deus deles se levantou contra nós. Eles estão vindo marchando, eles abriram a porta, não abriram, por onde eles passaram? E a Bíblia diz que veio uma confusão no meio deles, que eles disseram: quer saber? Vamos dar no pé, porque a gente vai morrer aqui. E fugiram diante de 4 homens leprosos. Os caras tudo arrebentado. Agora, o que eu vejo, o que eu aprendo, o que eu entendo aqui com os olhos espirituais. Davi olha para Golias e diz: eu não consigo sozinho, Deus, mas se o Senhor der um teco na pedra, a gente junto racha. E Davi, né, é igual a formiga e o elefante, a gente faz um poeirão danado. Se eu jogar a pedra e o Senhor soprar, ela mata Golias. E Deus disse: então vamos fazer, você joga e eu sopro. Deus falou com os leprosos: vocês só andam, o som eu faço. Aleluia. O barulho eu faço lá no arraial deles. Deixa o resto que eu vou fazer uma bagunça santa naquele lugar. De maneira que os assírios meteram o pé na estrada, foram embora. E quando os leprosos chegaram com fome, Israel cercado, não tem ninguém. Banquete montado, mesa montada, prata, ouro, cavalos, escudo, espada. E eles disseram para quem estava há 10 minutos com fome: a coisa ficou boa demais. Aí no meio deles tinha um crente, porque alguém sempre é crente. Diga comigo assim: é bom estar no meio de onde tem crente. O esfomeado, Francisco, deles disse: Geazi, com certeza, vamos comer logo. Não, você vai ter coragem de comer sozinho, sem chamar os nossos irmãos para dar glória a Deus com a gente? Não toca não. Chegaram na porta sem força. Você acha que eles abriram?
Aí o próprio tribulado do rei mandou o recado, dizendo: estão batendo na porta, não abre não, porque isso é uma estratégia de Satanás. Irmãos, eu fico irado com isso, porque a gente fica orando anos para Deus fazer alguma coisa. Aí Deus traz alguém, traz uma palavra de fé para você. Aí você diz: será que isso pode acontecer comigo? Eles tinham que lembrar, vocês precisam lembrar dessa reunião. E dizer: foi profetizado que Deus faz dos fracos forte. Foi profetizado que Deus faz o doente ser curado. Foi profetizado que Deus faz um triste ficar alegre. O rei não lembrou nem da maldição que Eliseu tinha lançado sobre ele. E disse: não, isso é estratégia, não abra a porta não. Mas a gente conhece a voz dele, ele é daqui, é o Geazi, é o moço de Eliseu que está lá fora. Abre, meu senhor, eu tenho uma boa notícia. Eles não sabiam muito bem o que tinha acontecido, mas eles disseram: olha, eu sei que nós estávamos... Aí contou, a gente estava com fome, nós não tivemos coragem de comer, porque o braço do irmão estava muito machucado, não dava. E aí a gente resolveu vir para cá. Olha o que nós encontramos: um banquete. Irmãos, não falem de banquete com quem está com fome. Aí o cara chega na porta da cidade, Rafael, grita: hello, Moriá, vai ter churrasco. Mas é de carne mesmo, de boi. Irmãos, o rei estava na frente e o povo estava sem comer há muitos dias, Pedrinho. E eles falaram: comida, e saíram todos correndo. O que aconteceu? Ele caiu e foi pisoteado. Ele viu, mas não comeu, porque não creu na palavra do homem de Deus. Pastor, qual é a lição que nós podemos tirar aqui? A conta de luz está atrasada, a conta de água, o condomínio, o IPTU, aquela roupa que você já costurou não sabe quantas vezes, sabe? A gente vai chegando à conclusão, irmãos. Sabe aquele filho que você já foi atrás dele muitas vezes? Aquela pessoa que você busca, será que tem jeito? Às vezes Deus permite a gente chegar lá embaixo. Pedro resolve aceitar através da fé andar sobre as águas. As águas, humanamente aqui falando, é possível, Marcelo, andar? Ele aceitou o desafio e começou a afundar. Ele disse: Senhor, me socorre porque eu estou perecendo. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão e o levantou. Você sabia que tem momentos na nossa vida que Deus permite que passamos por provações para que nós possamos glorificar o nome do Senhor? Quem está aqui? A Bíblia diz para a gente crer nos profetas que você prospera. Eu pergunto sempre a Deus, irmãos, eu faço questão de anotar e de perguntar: e aquela palavra que o Senhor falou? Questione a Deus. A Bíblia diz que a profecia pode ser julgada, não o profeta, a profecia sim. Se falar em nome de Deus, Deus é poderoso para fazer cumprir o nome dele. A palavra dele não cai por terra. Escute uma coisa que eu vou te falar. Deus pode fazer dos improváveis prováveis. Quando eu chamei vocês na frente aqui, teve até uma pessoa que me perguntou: pastor, eu queria entrar também. Que a pessoa que está me ouvindo sabe do que eu estou falando, que a bênção daquela oração também chegue sobre ela, em nome de Jesus. Eu posso dar o meu nome? Pode. Nós precisamos crer num Deus de provisão, irmãos. Em tempo de crise que Deus é glorificado. Foram expulsos. Eu recebi uma mensagem que eu quero ler com você para eu concluir aqui. Foi postado no WhatsApp, vocês já devam ter ouvido, mas no contexto dessa mensagem cai muito bem. É uma reflexão. Essa reflexão diz que quando um fogo chega numa floresta, todos fogem. Quando as coisas ficam difíceis na floresta pelo fogo, as aves voam, os peixes vão mais fundo na água, até o leão, que é o mais forte, também foge, menos as árvores. Nós podemos ver isso lá em Portugal. Quando teve um incêndio, nós estávamos lá.
que morreram centenas de pessoas que não conseguiram fugir porque o fogo consome tudo. Eu tive a oportunidade de ir lá no local conhecer. Terrível, só ficaram os galhinhos das árvores. E o fogo perguntou para a árvore: por que você é a única que não foge? E ela respondeu: você consegue queimar os meus frutos, as minhas folhas e os meus troncos, mas a minha raiz você não destrói. Quando você passa, vem a chuva, e o Deus que me plantou me faz florescer mais forte do que eu era. O que eu aprendo aqui: provações vêm para nos tornar mais fortes ainda. Amém? Quando nós sabemos quem foi que nos plantou, por mais que tentem as crises nos destruir, Deus vai mandar uma chuva, mesmo que seja fora de época, que cairá sobre nós e nos fará florescer de novo. E é interessante que, passado o primeiro período de chuva lá naquele lugar, você olha e procura a sobra da queima e não encontra mais. Sabe o que eu aprendi aqui? Nem cicatriz Deus deixa. Deus, quando cura uma alma, Eduardo, Ele tira as marcas. Quando Ele cura um coração, Ele sara a ferida. Ele tira, Ele não vai te fazer ficar pensando nas coisas que você perdeu. Ele não vai você ficar pensando no que te roubaram, no que destruiu. Não, se Deus te curar, Ele cura mesmo, não fica marca. Mas a gente precisa confiar que o Deus que nós servimos é um Deus que pega 4 leprosos e faz deles um exército. Eu quero orar com você nessa noite, que está com o coração cheio de esperança, que confia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E você vai tentar ocupar esse tapete vermelho aqui, e eu vou orar com você numa atitude de fé, para você ir para casa abençoado. Se você entrou aqui enfermo e depositar a sua fé no Deus da cura, você vai sair daqui curado. Se você entrou aqui triste e confiar no Deus da alegria, você vai sair daqui dando gargalhada por aquela porta. Pastor, eu entrei aqui falido. Eu não estou te prometendo nenhum monte de dinheiro, mas eu te garanto que Deus vai prover para você a prosperidade. Tem alguém aqui assim? Venha. Aquele foi o dia que o Senhor escolheu para mudar a história daquele povo. Quem Ele escolheu? Os mais fracos que tinha. E disse: eles precisam ver o que eu faço. É difícil entender a luta de vocês que estão vindo aqui. Para mim, que sou humano, para nós que assistimos, que somos humanos. Mas o Deus que nós servimos, Ele olha, Mauro, e diz assim: eu vejo ali uma possibilidade de mudança, e o mínimo que existe, Ele faz o milagre. Uma mulher procurou por Eliseu e disse assim: o meu marido era o teu servo e ele morreu, e agora os credores estão vindo querendo vender os meus filhos para que pague a dívida que ficou lá. E ela disse para ele: agora eu não tenho nada para fazer. E Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva só tem uma botija de azeite. Ele disse: chega, isso aí dá, é o suficiente. Você vai voltar para sua casa, vai fechar a porta sobre os teus filhos e pegar todas as vasilhas que você conseguir e vai enchê-las. E ela encheu a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, 20ª, 50ª, até que não tinha mais onde colocar azeite. A Bíblia diz que aí ele parou. Ela volta no homem de Deus e pergunta: e agora? E ele disse: agora você vende e paga as suas contas. O que eu quero te explicar com isso? Deus tem poder para fazer de um azeite que não tem nada se tornar a fonte do seu sustento financeiro. Deus tem poder para fazer de uma palavra profética se tornar a sua cura, a sua libertação. Mas a gente precisa depositar a nossa fé em Deus. Eu vou orar com vocês, sem alarde, sem barulho, mas com meu coração cheio de fé.
que o Deus que nós servimos pode mudar a história de vocês hoje. Como Estevão testemunhou aqui, como Mauro falou com a autoridade que Jesus está aqui, vocês vão ver a mão do Senhor agir em vosso favor. A minha Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela atinge o propósito pela qual ela foi destinada. Se vocês foram hoje chamados por Deus por fé para estarem aqui, Deus vai fazer milagre na vossa vida. Feche os seus olhos. Vocês que estão na igreja, se concordam comigo nessa oração, ficam de pé e estendam a mão para cá. Senhor, eu oro pela vida desses que vieram aqui. E simples como foi dado o testemunho, eu os abençoo no nome de Jesus. Porque a palavra diz que não é por muito falar, mas é pelo teu Espírito. E eu oro agora e peço que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor a tocar nessas pessoas agora, repreendendo toda a sorte do mal que talvez tenha assolado essas pessoas. E nós o desfazemos como igreja, concordando nessa oração em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora. Desfaz todo e qualquer laço. Toca neste homem agora, Jesus. Toca nele. Toca nessa mulher, Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Portas que estão fechadas sejam abertas. Enfermidade que estiver alojada no corpo seja curado agora em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, glorifica o teu nome na vida deste povo. Não deixa essa palavra cair por terra. Toca neles, Jesus, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja curada, filha, em nome de Jesus, da sua enfermidade. Jesus Cristo te cura. Que essa coluna seja restaurada agora para a glória de Deus Pai. Toca nessa mulher, Senhor. Nós colocamos a fé em Ti e ordenamos no nome de Jesus a cura sobre a vida da minha esposa. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eles perguntaram um para o outro: olha aqui, será que vai dar certo irmos lá? Somos só 4, estamos doentes, sem força. E alguém no meio deles disse: vai que Deus nos ajuda. Creia nessa palavra. Vão para a vossa casa hoje firmados não no que eu disse, mas no que Deus disse. Ele disse: se o inimigo veio contra vocês, está na palavra de Deus, por 7 caminhos eles terão que fugir. Creia em Deus e na sua palavra. Coloque em Deus a vossa fé e diga: Senhor, eu quero glorificar o seu nome agora, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua tristeza, na sua angústia. Tem que haver um grito da sua alma dizendo: eu quero que a minha vida seja mudada. Quanto que Deus precisa para fazer um milagre? Muito pouco. A mulher tinha uma botija de azeite. Israel tinha 4 leprosos. O cego não tinha nada senão um grito: Jesus, tem compaixão de mim. E ele disse: eu vou resolver. Eu vos abençoo nessa noite no nome do Senhor Jesus. Volte para o vosso lugar, crendo nessa palavra, que a mão do Senhor está convosco. Que Deus vos abençoe. Quero que vocês tenham uma semana de vitória. Supere a tristeza, supere a angústia. Se tentar te fechar demais, dá um grito, igual aquela mulher fez. Dá um grito de socorro. Deus vai te ajudar. Amém? Fica de pé, estenda as vossas mãos. Glória ao nome de Jesus. Antes, já que você está com a mão estendida, toca na mão da pessoa que está do seu lado e fala com ele: olha, você tem que acreditar que vai dar certo. Amém? Creia nessa palavra. Vai para sua casa cheio de fé, de convicção de que Deus vai dar um jeito. Eu quero que vocês dêem um grito comigo para essa fé ficar mais reforçada. Vocês vão dizer assim: todas as vezes que fica difícil e que piora um pouco mais, é um sinônimo que Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. A nossa força se vai,
mas Ele vai dar um jeito. Estenda aí as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém e vão em paz. Que Deus vos conceda uma semana de vitória.